Olá, seja bem-vindo ao podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Esta é a 4ª temporada do podcast. Aqui a gente traz convidados diferenciados para falar de melhores práticas, inovações, tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. Em 2019, minha filha de 10 anos, a Isis Maria, ela me chegou em casa dizendo: mamãe, achei uma bolinha no pescoço. Uma bolinha? Ela disse: é uma bolinha. A bolinha dói? Não. Tá bom, vou levar você ao médico. Neste podcast, a Sobresp abre um microfone a um leque especial de convidados para embasar mais e mais o nosso objetivo, que é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais. A Isis tinha sido diagnosticada com neuroblastoma estágio 4, alto risco metastático. E ela tinha câncer do pescoço para baixo. Bom, e falando com toda essa gente boa em prol de um ecossistema mais eficiente e centrado nas pessoas, estou eu, Túlio Fonseca, que tenho a missão de te convidar a juntar-se a nós e a conectar-se a um futuro mais humano na saúde. Vem com a gente? Depois que eu cheguei em São Paulo, que eu fui em busca dos cuidados paliativos, eu comecei a ensinar a Isis a fazer as coisas. Então, a Isis, ela sempre foi ensinada a fazer a segurança dela. Ela chegava no hospital, quando entregava a pulseirinha, ela verificava. Quando a químio chegava, ela verificava. Era ela que fazia, não era a mãe. Olha, no episódio de hoje a gente vai falar de uma jornada, mas não apenas uma jornada clínica. A gente vai falar da experiência completa que uma família atravessa quando a vida muda de repente. Medo, decisões difíceis, burocracias, deslocamentos, relações humanas e tudo aquilo que quase nunca entra no prontuário. Para isso, eu recebo a Patrícia Ferreira, mãe, advogada, fundadora do Instituto Paliativo. A partir da história com a filha Isis Maria, a Patrícia transformou vivência em ação coletiva e hoje trabalha para ampliar informação, acesso e consciência sobre direitos do paciente e sobre um ponto essencial: cuidados paliativos não são fim de linha. São cuidado desde o diagnóstico com foco em qualidade de vida. Aí chega o caçador de célula, empurrando a maquininha, como dizia ele. Ela olhou para ele e disse: o que você está fazendo aqui? Aí ele disse: eu vim coletar suas células. Ela olhou para a cara dele, minha cara, e disse: vocês conversam? Aí ele virou de novo e disse: não entendi, Isis, porque fulano veio aqui de manhã e disse que não tem célula suficiente para coletar. Como é que você vem coletar agora? E se minha medula não pegar? Como é que vai ser? Eu agora não tenho segurança. E aí, quer conhecer melhor a nossa convidada de hoje? Vamos ver o que as pessoas falam dela quando ela sai da sala? Eu achei essa pergunta extremamente difícil de responder. Falar da gente é sempre muito difícil. Mas alguns dizem que eu sou a culpada. Não é uma culpada no bom sentido, né? A culpada no bom sentido é aquela que foi culpada por juntar pessoas para fazerem cuidados paliativos na cidade. Então, essa é a parte boa. Então, eu também tenho aquelas que chegam para mim e fazem: sentir sua falta. E eu acho que esse é a melhor resposta. É muito bom a gente saber que faz falta alguém. Bom, Patrícia, seja muito bem-vinda ao podcast da Sobresp. A gente está de portas abertas para você, para ter uma conversa incrível. A gente já teve uma participação sua numa jornada que a Sobresp realizou no final de 2025, foi sensacional. E aí a gente vem atender pedidos para tragam a Patrícia para a gente poder falar, dar uma sequência na questão de cuidados paliativos, que a gente tem muita história para falar. Então seja muito bem-vindo, é muito legal ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar com vocês. Você é mãe, é advogada e você criou um Instituto Paliativo na Paraíba. Bom, para quem não conhece a sua história, como é que isso tudo aconteceu? Conta pra gente.
Em 2019, minha filha de 10 anos, a Isis Maria, ela me chegou em casa dizendo: mamãe, achei uma bolinha no pescoço. Uma bolinha? Ela disse: é uma bolinha. A bolinha dói? Não. Tá bom, vou levar você ao médico. E passamos por N médicos, né? Cada um que dissesse: é da otite. Não é nada demais. Ela vai tomar um antibiótico e essa bolinha vai sumir. Só que essa bolinha não sumiu. Até que a gente chegou num especialista, né? Um médico, cabeça e pescoço, e ele disse: vamos fazer uma punção? Só para a gente ver. Pode ser que a gente não encontre nada, talvez a gente precise da biópsia, mas vamos fazer uma punção? Vamos. Passado alguns dias, 10 horas da noite, eu, como boa curiosa que sou, abri o exame e tinha células malignas. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Me lembro verdadeiramente de ter me faltado o ar. Ou seja, minha filha tinha um câncer. E o pior, não podia contar para ninguém. Corri, mandei uma mensagem para o médico e a resposta que eu tive foi: esteja aqui amanhã, às 2 horas da tarde, traga alguém com você. Durante essa noite foi só de choro, porque eu não conseguia compreender o que era que estava acontecendo. Era uma sensação de muita dor, de muita culpa. Eu já me sentia culpada porque eu não sabia como era que minha filha estava com câncer e eu não tinha visto. Eu acho que foi uma sensação terrível. No dia seguinte, ele olhou para mim e disse assim: Patrícia, de fato, a Isis está com câncer que a gente não sabe qual é, mas é uma metástase. Então, tudo começou assim, né? Já descobrindo que a minha filha tem uma metástase. A partir daí, tudo foi feito em caráter de urgência, marcado biópsia, feito PET scan, e ao verificar tudo isso, para nossa surpresa, de fato, a Isis tinha sido diagnosticada com neuroblastoma, estágio 4, alto risco metastático, né? E ela tinha câncer do pescoço para baixo. Descobri ainda que não tinha tratamento completo para ela em João Pessoa e que em algum momento, eu tinha que ir para São Paulo. Quando eu recebi essa informação, eu decidi que eu iria de São Paulo para fazer uma consulta. E eu consegui chegar até lá. O médico, ao me receber, ele olhou para mim e disse: mãe, eu te recebo, mas tu não volta mais para casa. Eu tinha uma mala de 10 quilos, uma criança e meu marido. E a partir dali, isso foi em outubro de 2019, a gente não voltou mais para casa. Foram 2 anos de jornada. E quando a gente começa todo esse tratamento, primeira semana de quimioterapia da Isis, a Isis tinha todos os sintomas de difícil controle: vômitos, dores, enjoos. E a psicóloga dela me disse: Patrícia, a Isis precisa de cuidados paliativos. Eu sabia o que era cuidados paliativos? Claro que não, eu sou advogada, né? Eu disse: meu Deus, e onde é que está esse pessoal? Isso eu estava em João Pessoa, ele disse: não, aqui não tem. Eu cheguei em São Paulo, no hospital, ninguém falou em cuidados paliativos para mim, mas minha filha estava em grande sofrimento. E não me saía da cabeça as palavras da psicóloga: ela precisa de cuidados paliativos, porque ela tinha me informado que cuidados paliativos traria conforto e qualidade de vida para ela. Eu queria, a qualquer custo, que ela tivesse esse cuidado. Então, eu decidi estudar. Consegui entrar em contato com uma instituição, mandei uma carta de intenção e comecei a estudar cuidados paliativos. E foi assim que eu entrei nesse mundo, pensando no bem-estar da minha filha. Ô, Patrícia, antes de você seguir na história, a gente ouviu o médico falando para você que, olha, eu te recebo, mas você vai ficar, você não volta mais para casa. E você fica em São Paulo, sua nova casa, por 2 anos. E volta de novo para João Pessoa. Tá, e como é que foi o suporte de vocês quando você volta para sua casa em João Pessoa? Bem, Túlio, a gente passamos 2 anos em João Pessoa, aí fez todo o tratamento, eu me formei em cuidados paliativos, voltamos para casa, e ao chegar em casa, eu já não me encontrava mais como profissional. Tínhamos vivido tanta coisa, durante a jornada, que eu só pensava em como era que estavam os pacientes da nossa cidade. Eu me formei em cuidados paliativos para cuidar de uma pessoa, a Isis.
Mas eu sempre disse que um dia, quando eu voltasse para casa, eu iria ser diferença na vida das pessoas, que eu queria colaborar. Então, o que é que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu fui conhecer os hospitais e procurar saber se tinha cuidados paliativos, né? E eu percebi que estava tudo do mesmo jeito. De 2 anos, antes de sair de uma pessoa, não havia cuidados paliativos, né? E assim, a gente voltou, aí precisava de acompanhamento, mas não tinha cuidados paliativos. Existia eu, que eu conhecia, a psicóloga da Isis. Depois de muito tempo, eu vim saber que tinham alguns profissionais espalhados, mas não tinha nenhum serviço de cuidados paliativos, né? Diante disso, eu trabalhei algum tempo justamente com algumas pessoas trabalhando na parte do nascimento da política de cuidados paliativos no SUS, mas eu estava muito inconformada. Eu não conseguia mais encontrar sentido em só advogar, né, na área que eu atuava, que era direito sanitário. Eu queria fazer cuidados paliativos. Até que eu juntei um grupo de pessoas. Eu disse, gente, vamos fazer alguma coisa? Vamos criar uma instituição? Aí a menina, mas como a gente vai fazer isso? A gente não tem dinheiro. É verdade, a gente tem dinheiro, mas a gente não tem as redes sociais. Vamos criar um Instagram? Criamos um Instagram. Vamos começar com a Frente Paliativista do Brasil? Vamos embora. E a gente assim começou. Vamos começar brigando com política, vamos falar sobre cuidados paliativos, que as pessoas não sabem o que são cuidados paliativos. E a gente começou essa discussão e começamos a fazer movimento, a ir nos hospitais procurando saber. E um belo dia eu disse, agora vamos nascer de direito. Então, criamos um estatuto, formamos uma diretoria, abrimos um CNPJ e até então estávamos nas redes sociais, sem local para trabalhar. Criamos um projeto de extensão, quer dizer, criamos um projeto e juntamos com uma instituição, aí fomos atender dentro de um hospital, né, os familiares, e assim começam. E assim, qual era o meu medo? Quando eu comecei a estudar cuidados paliativos, era voltar para casa e não encontrar quem cuidasse da Isis, né? Esse era o maior dos meus medos. Quem vai cuidar da minha filha, se eu precisar de uma equipe? E ela dizia, mamãe, se eu voltar para casa, se eu ficar com febre, você me traz de volta para São Paulo? Eu não tinha como levar ela de volta para São Paulo, porque ela estava com febre, né? Então, voltar para casa foi muito difícil. Como foi difícil? Sonhamos tanto em voltar para casa, mas nós tínhamos muitas inseguranças ao voltar. Se a gente tinha uma equipe, nós tínhamos mudado como pessoas, boas mudanças. Sim, tá? sim, Eu sou claro. bem sincera em dizer boas mudanças, mas a gente tinha muito medo do que quem iria nos receber aqui como profissionais para cuidar de nós. Eu tenho a impressão que este é um ponto, né? Quando a família, o próprio paciente, ele precisa ter essa segurança. Quando ela te pergunta se tivesse uma febre, você voltaria com ela para São Paulo, ali ela estava sentindo amparada. E aqui, eu não estou fazendo comparativo nenhum, tá, gente? São comentários de como é que a pessoa percebe isso. Se a pessoa percebe dessa forma, eu não vou discutir com ela. Tem que entender o processo e tem que fazer com que ela vença aquele estado. Basicamente isso, é cuidar para que aquilo floresça de uma outra forma, né? Então, deste ponto nasce o Instituto Paliativo. O Instituto nasce, acho que do medo, né? Inicialmente ele nasceu do medo, porque foi a partir do medo que eu tinha de não encontrar uma equipe para cuidar da Isis, que ele nasce no meu coração. Eu digo que o Instituto nasceu no meu coração em 2019, porque eu quis estudar cuidados paliativos. E quando nós voltamos, foi o meu modo de agradecer. De dizer, eu consegui cuidados paliativos para minha filha e chegou a hora de retribuir. Chegou a hora de devolver a outras pessoas o que nós temos. Porque a Isis sempre diz, eu sou muito beneficiada. Eu tive cuidados paliativos, mas não são a maioria das pessoas que tem essa oportunidade de ser cuidada, de ser acolhida. E quando a gente voltou, esse foi o desejo inicial, devolver ao outro o que nós recebemos em cuidado.
E assim nasceu o Instituto Paliativo, né? Essa instituição que acolhe mais de 190 pessoas de maneira gratuita, onde todos os profissionais de saúde são voluntários, né? Eles se doam em prol do outro, né? Isso é uma característica muito grande nossa, principalmente porque nós não temos recursos, né? Então, essa é uma característica muito grande, mas que entendemos que fazemos muita diferença na vida das pessoas, e isso é muito gratificante. De fora, pode parecer que é apenas uma jornada clínica, né? A gente já começou a desconstruir isso na sua fala anterior, porque na verdade, a gente está falando de uma experiência completa, com medos, com decisões burocráticas, com relações humanas, com uma série de coisas que envolvem todo esse processo. Quando é que você percebeu como era, em que você estava envolvida? Que não era simplesmente é uma experiência que eu falei no começo, né? É uma experiência, apenas uma jornada clínica. Quando você percebeu que isso era muito maior e que realmente era preciso fazer alguma coisa a mais? Poxa, tudo isso é tão difícil de responder. Eu acho que eu nem dei conta disso. Foi preciso 2 anos de cuidado com a Isis, né? Como você bem falou, a gente tomar decisões, ter muitas perdas, perdas de uma vida. Por quê? Porque quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, aquela vida antiga, ela morre. Exatamente. Morre, porque assim, você se transforma. Já começa por aí. Quando nós saímos daqui para São Paulo e o médico disse, você não volta mais para casa, Meu você já Deus. imaginou quantas perdas nós tivemos? Imaginei. Nós perdemos a nossa casa, porque ela ficou para trás, o nosso lugar seguro, o meu emprego, meu filho mais velho, os meus pais, a Isis, os amigos, as escolas, a segurança. Isso são muitos lutos. A gente enfrentou a burocracia, o medo, a questão financeira, né? Um turbilhão de emoções. E, além de tudo, a gente enfrenta a burocracia, às vezes a gente tem que enfrentar alguns profissionais de saúde que não compreendem muito bem o que é que a gente está vivendo, acham que tem respostas prontas para nos dar, né? Então, tudo isso é muito complexo. Foi preciso 2 anos de muita vivência, de muito aprendizado, para que a gente pudesse entender o que dava para ser feito no final. E assim, quando tudo terminou, que a Isis entrou em remissão, aí a gratidão também, eu acho que a gratidão, ela tomou conta de mim e disse, pronto, talvez seja agora. Essa é a hora da gente retomar e seguir no nosso caminho, né? De ser diferença mesmo, de fazer a diferença nas vidas das pessoas. Porque todos nós podemos. Todos nós podemos. Às vezes as pessoas acham que fazer a diferença na vida de alguém é criar uma instituição. Não. Você pode vir só até aqui e dar a mão, ser escuta, ser presença para alguém. Você já é a diferença na vida de alguém quando você faz isso. Então, entender isso, eu acho que é o grande diferencial de todos nós, seres humanos. Entendermos isso. Agora, uma coisa é a gente entender isso de forma individual. Outra coisa é a gente entender isso num grupo, quase que eu posso chamar de um grupo seguro, como uma família. Você, seu marido, seus filhos, as pessoas bem mais próximas e tal. Mas aí vem um desafio, entender isso como sociedade e agir como sociedade, um grupo maior, para montar realmente uma rede que estruture e que dê apoio, inclusive para vocês em caso de necessidade. É uma decisão ainda mais complexa, ainda mais difícil, né? E por que foi o caminho? O nosso caminho foi complexo, como você bem falou, mas foi muito interessante, porque eu digo que a gente foi muito abençoado. Quando eu recebi o diagnóstico da Isis, eu tomei uma decisão muito, muito desesperada. Eu coloquei na rede, nas redes sociais. Por quê? Eu não sabia o que era neuroblastoma, Túlio. Você já ouviu falar nesse câncer? Você já ouviu falar? Não diretamente. Começa por aí. A gente escuta o povo falar câncer de mama, leucemia,
Aí, de repente, eu me deparo com um bendito do neuroblastoma. Quando se vai pesquisar, aí tem assim, câncer que acomete crianças de 0 a 5 anos. Como é que a Isis teve câncer aos 10? Não bastava ser alto risco. Puxa vida, tinha que ser assim? Sim. E aí? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Pouca informação. E as informações que eu ia em busca eram nas redes sociais, né? Do bendito Dr. Google. E Dr. Google me trouxe só uma relação de coisas ruins que chegavam para mim, né? Até então, a situação nossa não era nada boa. Então, a partir de tudo isso, eu joguei na rede. E pessoas foram chegando para apoiar. É por isso que eu digo que nós fomos muito abençoados. A psicóloga que, de repente, entra na rede e faz, eu quero cuidar da sua filha. Um amigo que chega e diz, se você for para São Paulo, a gente tem como mandar o material da Isis. Então, foram chegando pessoas que eu não sabia nem de onde para tentar nos apoiar. Mas é como você disse, são todas as pessoas que têm essa chance? Não. Né, a sociedade nem sempre ela dá conta. Eu percebo hoje que muitas das pessoas quando chegam é porque elas já tiveram essa vivência, elas já passaram por uma experiência como essa, então eles chegam para dar a mão, né? Eu acho que é muito isso. É importante para a gente ver que é possível ampliar a força e que nem toda força é suficiente para a quantidade de apoio que é necessário dar para as pessoas. A sociedade em si precisa de ajuda. E nesse caso exclusivo, cuidados paliativos também porque é campo novo para muita gente. E é campo novo com uma questão muito, muito mais delicada, que é um campo novo que já vem com um preconceito. Né? Isso é uma coisa complicada, porque a forma como você foi apresentada foi uma forma muito legal. E você foi procurar pela forma positiva isso, né? Mas, em geral, as pessoas e até mesmo profissionais não percebem dessa forma, né? O primeiro impacto, geralmente, não é esse. Infelizmente, muitas das perguntas quando a gente conversa, e eu a todo mundo que eu encontro eu pergunto, você conhece cuidados paliativos? Aí as pessoas sempre me trazem aquela, quando não tem mais nada para fazer, quando a pessoa já está morrendo, né? Eu digo, não é isso, é para todo paciente que tem uma doença ameaçadora da vida. E, gente, se você teve um diagnóstico, vem para cá para a gente conversar, para a gente mostrar para vocês que quanto mais rápido você começar os cuidados paliativos, mais possibilidades você tem de vida. Porque viver é até o último respiro, minha gente. Né? Então, trazer essa fala para eles é muito importante para todo mundo, porque em algum momento da vida, eu vou precisar de cuidados paliativos, e você também. E a gente necessariamente precisa estar com câncer, qualquer outra doença? Não, a gente só precisa envelhecer. Por quê? Me diga. Hoje, quem é o idoso que não precisa de conforto e qualidade de vida? Já começa por aí. Exatamente. Né? Então, a gente faz, mas não é fácil. Esse trabalho nosso é um trabalho de formiguinha. Agora, eu estou conversando com uma família, tá? Não exclusivamente com a Patrícia. A gente sabe que tem momentos que a família é acolhida. Mas, por outro lado, tem momentos que parece que a família é invisível. Qual foi o papel da equipe de saúde com vocês? Ou até melhorar um pouco, quais foram os papéis das equipes de saúde com vocês nestes cenários, né, que vocês enfrentaram, que são tão adversos? Quando a gente recebeu logo o diagnóstico aqui em João Pessoa, a gente não teve o acolhimento que a gente precisava, sendo muito sincera, né? As pessoas tinham o atendimento, não... Tinha algumas falas que machucavam muito a gente, primeiro porque a gente não compreendia, então a gente quer sempre saber tudo, e o que eu percebo em alguns profissionais de saúde é que eles não gostam de um familiar que está sempre buscando informação, sabe? É aquele
é aquele familiar que dá, ele é muito trabalhoso, ele quer Aham. saber de tudo, ela não é médica, ela não é enfermeira, por que Uhum. que ela quer saber das coisas? Não, mas a gente vai fazer, não, mas eu quero entender. Eu quero Sim, entender por que exatamente. vai ser feito isso. Tem outro método que pode ser usado, que seja menos doloroso. Então, essa parte inicial foi muito difícil. E, ao chegar em São Paulo, a gente conseguiu encontrar uma equipe que nos ouviu, porque eu acho que a grande dificuldade das pessoas estão no ouvir. Ouvir, E exatamente. não é ouvir com os ouvidos, era ouvir com os ossos. Ouvir com os Aham. ossos é ouvir com o corpo inteiro, minha gente. Porque o ouvir com o ouvido, eu digo no sentido que às vezes a gente escuta, entra num ouvido, sai no outro, a gente não tem essa fala, né? Exatamente, tem. Ouviu, mas não guardou, não compreendeu. Então é isso, ouvir com os ossos, sabe? É aquela escuta ativa e empática de dizer, puxa, e se eu estivesse vivendo isso, como é que eu gostaria de estar do lado dessa família? Né? Aquela família que deixou tudo, né? Que deixou uma família para trás, que está sozinha numa cidade que ela não conhece, que ela não sabe o que vai acontecer com ela aqui em São Paulo, porque foi assim que eu cheguei. Eu me recordo até hoje, quando eu chego no hospital, que eu ainda vou a cada 6 meses, que eu olho para lá, puxa, eu lembro do primeiro dia que eu botei os pés nessa escadaria, né? Como era que eu ia ser recebida? Né? Como era que eu ia ser cuidada? Porque até então não tinha sido cuidada. E aos poucos essas pessoas foram se aproximando, tentando dar uma acolhida. Agora é porque assim, eu vejo também que os profissionais, às vezes, eles nem sempre conseguem dar o cuidado que a família precisa, não é nem sempre porque elas não querem, é porque elas não têm condições, sabe? Eles não têm tempo suficiente, são muitos pacientes, poucos profissionais, né? Cuidados paliativos, hoje, ainda são poucos os serviços que dispõem, então isso já é difícil, né? Para você ter uma ideia, chegou um momento do tratamento da Isis que ela tinha muita dor, eu tinha que pedir para que uma equipe viesse de outro hospital, porque no que ela era acompanhada não tinha ninguém. Mas eu ficava pedindo, me tragam os paliativistas, eu preciso que a gente faça esse controle de dor. A gente precisa pensar em alguma coisa. Mas eu sei que uns não conseguem, né, nos dar o que é preciso. Mas outros, eles chegaram ao menos a tentar nos acolher. Se a gente for falar em experiência do paciente, é importante para o profissional, mesmo o profissional que ainda está numa realidade distante disso, né? A experiência ela vai acontecer se o profissional estiver fazendo a gestão sobre isso ou se ele não estiver fazendo a gestão sobre isso. Porque a experiência é o que fica. É você chegar na frente da escadaria e pensar, e aí? Nossa, eu lembrei da primeira vez que eu subi aqui. E o medo? E a tensão, como a filha de 9 anos do lado, para um tratamento dificílimo, com pouca informação, e a insegurança que gera aquilo tudo. Porque você é mãe, você tem que dar conta. Sua filha, naturalmente a gente imagina isso, né? Eu tenho que dar conta de salvá-la. Imagina toda essa questão que está envolvida. Então, isso é a experiência. E a gente tem, enquanto bandeira da experiência do paciente, uma questão muito grave que é o engajamento de pacientes, familiares e de cuidadores. Então, é uma lógica que, para quem está ouvindo a gente, eu acho que vai ser importante, isso vai cada vez mais acontecer. A luta é justamente para que essa equipe de apoio, essa estrutura de apoio do paciente, ele, familiares, cuidadores, tem cada vez mais essa voz, essa capacidade de questionar, de buscar informação, de querer saber mais. Então, o caminho é esse. Acho que vocês fizeram é isso. E que as pessoas entendam que a experiência está aí. Você sabe o que deu certo, o que não deu certo, sem culpar as pessoas. Entendendo que é um processo. Sim, e é interessante tudo. Depois que eu cheguei em São Paulo, que eu fui em busca dos cuidados paliativos, eu comecei a ensinar a Isis a fazer as coisas. Então, a Isis, ela sempre foi ensinada a fazer a segurança dela. Ela chegava no hospital, quando entregava a pulseirinha, ela verificava. Quando a químio chegava, ela verificava, era ela que fazia, não era a mãe. Olha só. Eu sempre dizia, você vai olhar
todo o seu material que vai chegar para vocês. Verifique se está tudo no seu nome, veja qual é a química que você vai tomar. Porque a gente tinha um protocolo. Então, ela sabia, hoje eu vou tomar químio tal. Você verifica se a químio está no seu nome. Por quê? Porque ela é protagonista do cuidado dela. Todas as consultas daí... E detalhe, quantos anos ela tinha? 10 anos. Ela protagonista do cuidado dela com 10 anos de idade. 10 anos. Com um câncer extremamente agressivo, um câncer extremamente desconhecido, eu não sei se eu posso usar esse termo. Eu chamo. E raro. É um câncer raro. Então, ela é a protagonista, ela assume isso, ela sabe que está em cuidados paliativos. Sim. Olha Então, a isso, a gente importância ensinava disso. para ela, eu fazia, filha, você vai conversar com o seu médico. Por quê? Porque quem está sentindo as coisas são vocês. Se você esquecer, a mamãe vai complementar. E isso fazia com que ela se empoderasse cada dia mais, porque no início ela chegava, o pessoal perguntava, mas sempre se dirigia, mãe, como é que está a Isis? E isso a deixava muito chateada, porque ela fazia, mas não sou eu a paciente? Como é que minha mãe sabe como que eu estou sentindo? Olha eu isso. estou sentindo. Perfeito, eu disse, pronto. A partir de agora, você fala. Se faltar alguma coisa que eu precise, aí eu pergunto. E isso foi tomando forma a ponto dela chegar e dizer, eu não vou usar o PIC, que é um dispositivo para receber uma quimioterapia. Ela chegou e o médico disse, vamos botar um PIC. Ela disse, não, eu quero o meu Portocad, que é um dispositivo que bota embaixo do peito. Ela disse, não, eu não posso usar isso, eu não tenho condições emocionais de usar isso. Eu não quero. Meu Deus. E assim Olha eu disse, isso. tudo bem, doutora, ela não vai usar isso. Ela já informou que ela não vai ter condições, porque ela tinha tido uma intercorrência com outro dispositivo, e a mão tinha inchado, foi preciso... Então, isso gerou um trauma e ela já entendia, ela fazia, mamãe, como é que eu vou ficar 2 anos com um dispositivo desse? Eu não vou suportar, é muito sofrimento. Quando o paciente compreende o quanto ele dá conta de determinada coisa, o tratamento se torna mais leve, porque ela já sabia, eu não vou aguentar ficar com isso. Sim. É diferente, sabe, do profissional que chega assim, não, mas você tem que usar. Não. A gente vai tentar fazer o melhor. Não é isso que a gente quer para o paciente? Que seja feito o melhor? Exatamente. Porque não é fácil viver um tratamento de 2 anos, 3 anos, 5 anos, tantos mais. Ninguém se coloca. Uma vez, uma enfermeira chegou para mim, e para ela chegou e disse, você pode botar a agulhinha da borboleta? Era uma agulhinha mais fina que iria fazer a punção. E a enfermeira disse, você é muito mimada, querendo escolher uma agulha. Olha que fala que você traz para uma criança. Eu disse, bem, já que ela é uma criança muito mimada, que tal você tomar a químio no lugar dela? Para você entender. Porque, assim, você pode simplesmente chegar para ela e dizer assim, a gente não tem essa agulha, porque você não sabe o que é você ser furada várias vezes. Se colocar no lugar do outro é impossível. Mas imaginar o que o outro está sentindo é muito possível. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade no cuidar, às vezes, ainda está nessas posturas. Isso tudo que você está falando, você já estudava cuidados paliativos nesse processo, porque você estudou dentro do hospital? O que é que aconteceu? Quando eu cheguei em São Paulo, com pouco tempo, eu consegui entrar em cuidados paliativos, né? Uhum. E à medida que eu ia estudando, eu ia conversando com os meus amigos que eram profissionais de saúde dentro desse grupo. Por quê? Como eu te falei, eu ficava dentro do hospital, às vezes já existia internação e a minha aula era virtual. Então, eu ia conversando com o pessoal. À medida que eu via, eu descobria que, por exemplo, se eu usasse fizesse terapia com óleos essenciais para ela, seria bom, ela dormiria melhor, ela ficaria menos ansiosa. Então, eu ia procurando esses profissionais durante o cuidado com ela, né? Então, foi durante todo o tratamento que eu estudei, né? Porque eu queria que a vida dela fosse, o tratamento em si fosse mais leve.
Porque é um tratamento pesado, né? Para você ter uma ideia, ela fez 87 quimioterapia. Meu Deus. 13 radioterapia, transplante, vacina dendrítica, MBG terapêutico. Então, assim, eram tratamentos ininterruptos. Então, do jeito que era o tratamento, vinham as reações. Então, a gente sempre buscava estratégias de enfrentamento. Né? Aprender que nem todo dia é ruim o dia todo. Né? Nos dias ruins tinham momentos felizes. E nos dias felizes também tinham momentos bem difíceis. Né? Tudo isso fez muito parte da nossa jornada. Agora me conta, o culpado disso tudo, de todo esse entendimento, são os cuidados paliativos? Foi depois que entraram na vida de vocês conseguiram entender isso melhor e aprofundar isso mais e ampliar essa percepção e todo esse entendimento desse quadro? Eu entendo como teve sim o meu maior desejo era que minha filha não sofresse tanto, né? Então, tudo, até chegar aos cuidados paliativos era para isso. Eu só não queria vê-la sofrer, né? Era a maior dor que eu poderia sentir. Eu te falei que eu me sentia muito culpada, né? E quantas vezes eu não disse a ela quanto eu tinha pedido para que aquele câncer fosse meu e não dela, né? Por conta daquela dor. Então, quando os cuidados paliativos chegaram, eu consegui ir ponderando as coisas, imaginando que a gente poderia fazer pequenas coisas que fariam a diferença na vida dela e faria com que o tratamento fosse mais leve. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, inicialmente comigo foi assim, receber o diagnóstico, a gente fica naquela expectativa. Quando o tratamento acabar, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai viajar, a gente vai passear, até que o tratamento a gente não sabe quando vai acabar. A gente não sabe como vai acabar, porque a gente sabe. Eles podem até te dizer, não, o tratamento dura em torno de 2 anos, 1 ano e meio, tem as intercorrências. E se esse tratamento não acaba como a gente queria? Quando eu tomei ciência disso, que foi logo no início, eu digo que graças a Deus, 3 meses depois eu dei conta disso, eu parei e disse, não, eu tenho que fazer hoje. A gente vai ter que viver o hoje. Não dá para eu ficar pensando no futuro. Não adianta eu ir em busca do passado. Porque, às vezes, nos momentos mais difíceis, ela me dizia assim, mamãe, eu quero minha vida de volta. Eu não tinha como devolver a vida dela, aquela vida que ela tanto queria, de estar na escola, de estar com os amiguinhos, eu quero ir para minha casa. Eu não podia fazer isso, mas eu tinha que fazer o presente dela o melhor possível. Eu lembro de um episódio que ela é apaixonada por piscina. E ela ficava olhando do prédio a piscina. E ela não podia entrar na piscina. E um dia de sol lindo, e ela olhando. Eu disse, já sei o que eu vou fazer. Eu fui no prédio, falei com o gerente, eu disse, me empresta a mangueira do jardim. Hoje nós vamos fazer uma grande festa. E eu peguei essa mangueira do jardim, levei ela para perto da piscina e ela brincou muito, né? Então, assim, você encontrar estratégias para fazer o seu dia melhor, sabe? Não é romantizar. Às vezes as pessoas dizem que paliativista romantiza as coisas. Eu não romantizo nada. Tá doendo, tá tudo difícil, tá pesado. Queria, não queria. Tenho como mudar? Não. Então, eu tenho que fazer com que ele melhore. O pouco que eu tenho, vou ter que fazer. Então, a gente foi driblando as coisas. Dias bons, eu dizia para ela, ei, hoje tua imunidade está boa. Vamos dominar o mundo. Né? Vamos sair, vamos passear. O que é que você quer comer de gostoso? Isso é você paliar. Né? Você colocar o manto da melhor maneira possível para aquela pessoa que está precisando. E isso valia para mim também. Tá, vamos voltar então para o campo do direito. Quais os direitos do paciente e da família que você descobriu na dor e que hoje você considera que são inegociáveis? Eu diria que tem vários. Eu colocaria em primeiro lugar o tratamento digno e humanizado. Porque, infelizmente, foi preciso criar uma lei
né, para que a saúde hoje for humanizada. E isso é muito triste, a gente ter que criar uma lei para falar de humanização na saúde, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. O segundo seria acesso à informação. Eu sempre falei que a informação, ela cura. E não é a cura da doença, ela cura a nossa alma, porque ela nos traz, inclusive, tranquilidade para seguir. Quando a gente sabe que caminho a gente vai seguir, as coisas fluem mais fácil. Porque imagine, você chega, como eu, recebi o diagnóstico de um câncer que eu não sabia o que era, o que ia acontecer. Na medida que eu fui sabendo qual seria o meu caminho e o caminho da Isis, as coisas foram tornando-se mais leve, né? E eu encontrei propósito para seguir. Então, informação é extremamente importante. E muitas das vezes elas não são dadas. Ou elas são escondidas, ou elas são dadas ao familiar, o paciente não recebe. Aí, muitos pontos para a gente falar. Presença de acompanhante. Né? Isso é um direito que deveria sempre, mas infelizmente a gente está indo em contra muitas instituições que, não, mas a lei diz que é só para idoso, não, a lei diz que é só para criança. Gente, pelo amor de Deus, a presença de alguém e alguém que você reconheça é extremamente importante, né? Recusa do tratamento. Nós temos o direito de recusar um tratamento, sim, desde que ele tenha recebido todas as informações, todas mesmo, todas as informações com seus benefícios e seus riscos. Diferente, eu costumo dizer que quando a gente vai fazer uma cirurgia, que o profissional chega e nos entrega um termo de responsabilidade com a letra deste tamanho, que a gente não vê nada. Mas ele foi informado. Alguém me perguntou se eu sei ler? Alguém me perguntou se eu compreendo tudo que estava disposto ali? Não. Então, essa informação, ela não foi dada a contento, né? Então, eu acho que esses 4, especialmente, eles são inegociáveis. Ô, Patrícia, antes de a gente ir para a pergunta final, os profissionais fazem algumas coisas, às vezes mesmo sem intenção, que impactam o sofrimento. Você tem experiência disso que possa trazer para a gente? E sabe uma coisa que eu lembro? Que os profissionais fazem? Perguntar. Ouvir e perguntar. Eu te falei que a gente passa 1 hora numa consulta aqui. É porque a gente pergunta muito. E eu lembro de uma coisa que aconteceu no hospital quando eles estavam no transplante, que chegou um momento que a gente fez uma listinha de coisas que não deveriam fazer no hospital, no internamento. Sério? Tipo, não bata na porta. Olha isso. Do quarto. Aí você vai... Quem escuta, talvez, a nossa fala, diz que povo chato. Não, nós não éramos chatos tudo. Era que nós estávamos muito cansados. A Isis era ligada em 3 bombas de infusão e uma de alimentação. Então, ela dormia sem ser vistoriada 2 horas por noite. Porque sempre tinha alguém que estava lá. E eu lembro que desse dia ela estava muito cansada. E a gente conversou, disse, o que a gente pode fazer? Vamos deixar uma cartinha? Então, na cartinha tinha, por favor, não bata na porta, pode entrar. Porque assim, a gente sabia que não tinha escolha, eles têm que entrar, eles têm que fazer a medicação. E isso é tão real que a Isis fez um vídeo depois, ela tinha no Instagram um programinha que ela criou que dizia dicas aos profissionais de saúde. Então, quando o profissional entra no quarto, não bata. Eu sei que você precisa entrar. Não me chame. Apenas se você precisar me furar. Se você for verificar só meus sinais, tá tudo bem. Eu estou cansada, preciso dormir. Né? Então, ouvir o paciente é extremamente importante. Eu te falei, né, do início, ouvir, mas eu acho que pode estar constando lá. Ouvir é muito importante. Perguntar é muito importante. O que é importante para o paciente para aquele momento? Né? O que é que eu posso fazer por você? Aqui a gente tem essa pergunta. O que eu posso fazer por você? Né? Porque às vezes a gente acha que pode fazer uma coisa que no momento não é o que está sendo incômodo para o paciente. Mas
Eu lembro de uma mãe que um dia, às vezes, ela só queria uma horinha para ela poder tomar um banho e ter alguém que olhasse o filho dela. Né? São coisas tão pequenas, mas as pessoas sempre imaginam que a gente está querendo o mundo. Não, às vezes é só tomar um banho. É exatamente isso que você está falando agora, né? Eu lembrei de um fato que é muito interessante. Quando muita coisa aconteceu comigo e com a Isis. E a Isis ela entrou no transplante, ela foi internada no Dia das Crianças. A gente comemorou o Dia das Crianças com ela de manhã. Sim. Entregamos o presente, fizemos o almoço e 3 horas da tarde internamos, eu e ela. Ela ia coletar células no dia seguinte. Quando a gente chegou lá, tem que fazer a contagem das células, sabe? Para poder coletar. Aí, a gente fez isso. A gente fez a contagem e um residente médico chegou e disse, a gente não vai poder coletar suas células. E ela disse, tá. Por quê? Porque não tem número suficiente. Aí ela, certo, passou. Quando deu 1 hora da tarde, chegou o médico, o caçador de células. Isso foi o apelido que a Isis colocou nele, o caçador de células. É uma criança. Túlio, lidar com criança é muito bom, sabe? Mesmo estando dentro, as pessoas falam muito, eu não quero cuidar de criança, que é muito sofrido. É sofrido pra gente, a criança, ela vive. Aí chega o caçador de célula, empurrando a maquininha, como dizia Isis, ela olhou para ele e disse, o que você está fazendo aqui? Aí ele disse, eu vim coletar suas células. Ela olhou para a cara dele, minha cara, e disse, vocês conversam? Aí ele virou de novo e disse, não entendi, Isis, porque fulano veio aqui de manhã e disse que não tem célula suficiente para coletar. Como é que você vem coletar agora? E se minha medula não pegar? Como é que vai ser? Eu agora não tenho segurança. Foi desse jeito a conversa. E ele teve que sentar e teve que contar para ela que ele estava com uma nova estratégia, que a coleta de células dela não seria de uma única vez, mas de 2, porque aí ficaria menos desgastante e que iriam contar antes de colocar de novo. Mas eu achei muito interessante, lembrando agora, né, do que os profissionais fazem, que trazem sofrimento, porque isso é impactante, né? Quando a equipe não conversa e traz uma informação desencontrada. Isso é impactante demais, porque aí a segurança que a gente tinha, se estava tudo ok, deixou de estar naquele momento. Sim, exatamente. Isso me veio à memória agora, essa história da Isis. Exatamente. E a criança, no seu caso, por exemplo, a criança é imediato, né? Opa, deixa eu te perguntar uma coisa que me incomodou. Agora acabou a segurança, meu filho. Me diga aí o que é que vai acontecer comigo. E se essas células me pegar, como é que eu vou ficar? Exatamente. Agora, a gente voltou a falar de direito, agora vamos voltar a falar do Instituto Paliativo. Suas experiências te levaram a criar o Instituto Paliativo. Aí eu pergunto, o que vocês querem com este instituto? Que legado vocês querem deixar? Nós queremos deixar muita vida para o dia dos nossos pacientes. Né? Porque, assim, eu particularmente eu digo que a morte é o último ato de uma vida. Então, que você tem que viver intensamente todo o resto até chegar o seu último espetáculo. Então, esse instituto é esse lugar. As pessoas não esperem chegar aqui e encontrar a gente triste ou os nossos pacientes tristes. Às vezes eles chegam aqui com dor, mas ao final eles sempre saem com um pequeno sorriso, ou então, no dia seguinte, eles voltam com esse sorriso. E é isso que a gente quer levar conforto, qualidade de vida, informação de qualidade, sempre. A gente trabalha muito essa parte de informação sobre o que seriam os cuidados paliativos, sempre da melhor maneira possível, sem rótulos, né, sem julgamentos, falar também sobre os direitos que eles têm de segunda opinião, de ser tratado com dignidade, com respeito, que é imprescindível.
de uma escuta ativa e sempre presente, de ser presença para eles. O Instituto é esse lugar de presença, né, que, em algumas vezes, as pessoas acham que precisa dizer algo ou fazer algo pelo outro, principalmente para o paciente, para o cuidador, e às vezes ele só precisa que você esteja ao lado, né? Somente. Você só precisa estar ao lado, não precisa dizer nada. Estou aqui. Se você precisar de algo, eu estou aqui. Então, eu acho que o Instituto Paliativo é esse lugar, né, que trabalha com técnica, sim, porque os nossos profissionais, eles trabalham com técnica, sempre buscando controle de sintomas, sempre de acordo com o que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Um lugar de empatia, compaixão, né, onde a gente busca todas as formas de ser presença, sempre presença. Patrícia, te agradecendo muito por tudo que a gente conversou aqui hoje, por tudo que a gente conseguiu compartilhar. A Sobresp continua de portas abertas para você, para o Instituto Paliativo e para todas as conversas que a gente precise fazer com relação aos pacientes, aos direitos deles, das famílias, a profissionais de saúde e tudo mais. Muito obrigado, a gente vai se ver de novo em outros episódios e se encontrar por aí. Que coisa boa. Primeiro, reiterar os meus agradecimentos em estar com vocês, é sempre presente. Poder falar sobre cuidados paliativos, mais ainda, levar a nossa experiência para outras pessoas. Espero que vocês possam chamar outros familiares, que dividir experiências é sempre muito importante. Faz com que outras pessoas aprendam, né, encontrem um propósito, encontrem meios de seguir em frente, mesmo em meio digamos, o caos que é o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, né? A gente precisa entender um pouquinho e achar o melhor caminho para seguir. Gratidão. E a gente chega ao fim deste episódio, uma conversa direta para quem acredita que o futuro da saúde começa pela experiência das pessoas, das famílias, dos pacientes. Hoje a gente recebeu a Patrícia Ferreira e essa conversa com ela deixa um recado muito claro. A experiência do paciente não é conceito abstrato, é o que acontece quando o cuidado encontra ou não encontra a pessoa e sua família no mundo real. Quando existe escuta, orientação, suporte, respeito, a jornada muda de qualidade. Quando isso falta, a dor se multiplica em silêncio. Este foi um dos recados que a gente deixou hoje e eu espero que você realmente tenha curtido esse episódio. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Se você curtiu o conteúdo de hoje, então vai lá, compartilhe com as pessoas que você conhece, com os profissionais de saúde que precisam ouvir isso. E não se esquece, favorita o podcast A Experiência do Paciente aonde quer que você ouça os seus podcasts. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!